Amém, igreja? Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 11. Nós estamos no início de uma campanha de 7 quintas-feiras, campanha Renovação Espiritual, desenvolvendo o fruto do Espírito Santo. Amém? Então, se prepare aí, faça um propósito de participar de todas as quintas-feiras, de estar aqui sendo ministrados, além dessa quinta-feira, outras teremos preletores convidados aqui. As próximas 2 quinta-feiras serão 2 pastores que estarão vindo ministrar aqui com a gente. Então venha, convide pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai trazer um renovo espiritual para você e para quem você convidar também, em nome de Jesus. Amém? Você achou Atos capítulo de número 11? Só avisando aí que o Voinal, pessoal, os adolescentes de 12 até 17 anos estarão agora sendo ministrados no Voinal, Então, se tiver alguém aí, que está perdido, se direcione para a sala lá em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor? Atos 11, versículo de número 1. A palavra do Senhor diz assim: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando. Caindo em êxtase, tive uma visão. E vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. Então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados a Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Então 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se por Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa campanha, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua mensagem, obrigado pelo que vai falar sobre as nossas vidas. Que desde já seja quebrado toda e qualquer ação maligna humana que seja contrária à ação da tua palavra nessa noite. Nós agora nos revestimos do teu poder e pedimos: Pai, renova-nos.
que a renovação espiritual venha sobre a nossa vida, e através da nossa vida, ela possa impactar todos os quantos nos virem e nos verem. Nós te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Por gentileza. Irmãos, aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos sendo desenvolvido aqui várias ações do fruto do Espírito Santo, conforme descrito em Gálatas capítulo de número 5. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 22 e 23, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito Santo, que é derramado sobre todos aqueles que pelo qual estão em espírito: bondade, amor, fidelidade, paciência. Ações de Deus que trouxeram diferencial àquelas pessoas, trazem diferencial para nós até os dias de hoje. Irmãos, todos nós, aqueles que aqui estão e os que estão nos acompanhando essa noite, nessa live, precisam ser renovados espiritualmente. Quantos precisam ser renovados aqui? Dê um glória a Deus. Quantos precisam ser renovados aí? Diga ao teu irmão: eu estou sendo trabalhado por Deus. E não me incomode nessa hora. E aqui nesse texto vemos algumas ações de amor, de paciência e de fidelidade. Ações do Espírito Santo derramados sobre a vida do ser humano. E nessa passagem mostra a ação de Deus quebrando algumas coisas, que eu preciso explicar aqui para vocês algumas delas, e outras apenas colocar como uma condução da mensagem dessa palavra. A Bíblia começa falando aqui nesse texto, sobre os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia criticando, indo contra Pedro, porque ele foi na casa de pessoas gentílicas, pessoas que não participavam da aliança, a abraâmica, a aliança dos judeus, e ali estavam com eles comendo. E Pedro começa ali a falar algumas coisas sobre a ação de Deus sobre a vida deles. O que nós precisamos entender aqui em primeiro lugar? Que foi estabelecido por Deus, através da vida de Abraão em Gênesis 17, a circuncisão. Amém? A circuncisão, ela veio através da descendência de Abraão, pela fidelidade de Deus derramada sobre ele. Primeira coisa que Deus faz sobre a vida de Abraão: muda o seu nome de Abrão para Abraão, simbolizando a ação e o poder de Deus agora derramado sobre ele. Depois Deus traz a ele a promessa de quê? Da bênção sobre a sua descendência. E sobre essa descendência haveria uma marca de um sinal de aliança de Deus com o homem, e também um sinal de purificação e ação de Deus sobre a vida de todo aquele descendente de Abraão. E essa ação seria representada pelo que nós chamamos de circuncisão. Circuncisão era que todo menino, homem, macho, aos 8 anos de idade, ele tinha o seu prepúcio, do seu órgão genital cortado. Por que o 8º dia? Porque pela ciência e pelos estudos ali judaicos, ao 8º dia era onde a criança tinha o maior poder no seu corpo de cicatrização. E ali era operado sobre todo judeu a circuncisão. Era uma marca que eles tinham como um sinal de aliança com Deus, amém? E também um sinal de purificação diante do Senhor. Quantos estão entendendo até aqui? Glória a Deus.
essa aliança Deus não quebra. Mas Jesus, Ele veio trazer uma nova e uma aliança maior, que agora ela vai atingir não só os judeus, mas agora ela atinge todo aquele que nele crê. E essa ação de Deus continua sendo uma circuncisão. Pastor, agora todo mundo tem que ser circuncidado? Não, né? Não mais fisicamente, mas agora todo aquele que tem um encontro com Jesus, ele dá com duas coisas: a aliança com Deus e a purificação de Deus. Agora Deus usa uma faquinha, agora não no prepúcio da criança macho, mas sim agora em todo o coração que crê no poder de Deus. A faquinha de Deus vem para trazer aliança, e a faquinha de Deus vem para trazer purificação sobre todo aquele que nele crê. Quantos creem, diga amém. Eu creio que Deus, nesse processo de renovação espiritual, vai usar muitas faquinhas aqui nessa noite. E oxalá, glória a Deus, que Deus possa derramar sobre as nossas vidas esse poder, e que o nosso coração possa ser cada dia mais renovado por esse poder sobrenatural que vem de Deus sobre as nossas vidas. E para que isso aconteça, meu irmão, esse processo de renovação, ele precisa começar comigo e com você, amém? Bata no peito aí e fala assim: é comigo. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim: essa parada é comigo. Começa comigo. O processo de renovo espiritual sempre vai começar com alguém. O processo de renovo espiritual, de renovação espiritual que começou antes do Ministério Peniel ser fundado há 50 anos atrás, começou com um grupo de pessoas que se reuniam para buscar o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus começou a operar umas faquinhas naqueles jovens e adolescentes, e Deus começou a operar um processo de transformação e multiplicação que começou com eles e que nos atinge até os dias de hoje. Não é diferente com essa palavra que nós estamos lendo em Atos capítulo de número 11. Talvez seria fácil, é fácil para nós olharmos e lermos aqui e pensar que é fácil um homem judeu mudar a sua posição. Mas não, irmãos, é difícil. Assim como cada um de nós aqui, temos dificuldades em algumas coisas que Deus quer transformar em nós, amém? Eu creio que essa noite Deus tem coisas para transformar em mim e em você, amém? Fiz umas brincadeiras lá no retiro de casais, ou de casais de família, né? E eu quero reproduzir aqui nessa noite. Olhe para quem está perto de você e diga assim: eu sou calmo e paciente. É mesmo? Olhe para o outro irmão aí e diga assim: eu não sou teimoso. Fala assim: eu não sou teimoso. Só aí já começamos a entender o quanto precisamos ser trabalhados e renovados por Deus. Porque o nosso caráter, irmãos, ou a nossa alma, ou o nosso coração, é o campo onde Deus mais quer trabalhar, amém? Eu não sei quantos aqui conhecem de agricultura. Alguém aqui conhece bem de agricultura? Mas eu ouvi falar que a terra precisa, para ela receber a semente possa crescer, ela precisa ser arada, né? E a terra, quando ela é arada, ela é oxigenada, porque por dentro ela está abafada por gases, e ela está impedida de receber uma semente, e através dessa oxigenação, essa semente crescer e gerar bons frutos, árvores frutíferas. Tudo começa com a terra, amém? E a Bíblia fala em Mateus sobre isso. A Bíblia fala sobre a terra que precisa ser arada. Mateus 13 fala sobre isso. Ou seja,
aquela terra precisa ser mexida, precisa ser trabalhada para que ela seja oxigenada, para que aquela semente possa germinar uma árvore frutífera e através daquela árvore frutífera bons frutos acontecerem. Amém? Quantos querem dar muitos frutos aqui, meu irmão? Mas isso não vai acontecer se você não permitir a sua terra ser arada. Se a tua terra não for arada, o seu campo não vai ser uma boa terra, o seu coração não será uma boa terra, a sua alma não será uma boa terra, não estará sendo oxigenada pela ação do Espírito Santo de Deus, então nada vai acontecer. Repita comigo, diga: se não houver o vento do Espírito sobre a minha alma, nada vai acontecer. Nada, irmão. Nada vai acontecer. Serão somente movimentos humanos. E a Bíblia fala que Pedro começou a ser trabalhado por Deus. Logo quem? Apóstolo Pedro. Aquele mesmo que foi duro com Jesus, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, e ele disse: não vai lavar meus pés, Senhor. E o próprio Jesus começou a trabalhar com ele. O próprio Pedro que disse a Jesus: jamais te deixarei, Senhor. E o Senhor Jesus diz a ele: tu me negarás, né? Tu vai me negar. O mesmo Pedro que, quando Jesus estava sendo preso, cortou a orelha do soldado, porque acredito que aquela facada ou aquela espadada não era para acertar a orelha, era para matar o soldado mesmo. Tudo isso mostra o quanto um homem precisa ser trabalhado, uma mulher precisa ser trabalhada. E quando esse processo de renovação espiritual acontece, quando esse processo do trabalhar de Deus na nossa boa terra acontece, o renovo de Deus vem e coisas acontecem sobre a nossa vida. Repita mais uma vez comigo, diga: nenhum sobrenatural acontecerá na minha vida se eu não permitir Deus trabalhar na minha terra. Deixa Deus trabalhar na tua terra, meu irmão. Aonde é a tua terra? Teu coração, a tua alma. Tua família é a terra. Sua família é o lugar onde Deus quer trabalhar. Seus filhos são aqueles ao qual Deus quer trabalhar. Não podemos apenas olhar como Abraão e dizer: olha, a minha descendência está abençoada, e cruzar os meus braços e não fazer nada. Mas para que Deus possa trabalhar naqueles que estão em minha volta, Deus primeiro precisa trabalhar em mim. Deus precisa primeiramente operar no meu coração. Então a circuncisão espiritual, ela continua acontecendo até os dias de hoje, amém? Vocês entenderam até aqui? A circuncisão de Deus no nosso coração continua, em nome de Jesus, amém? Pedro olha, ele tem um impacto com aqueles animais imundos que pela lei ele não pode consumir. E a voz dizia que ele deveria consumir, e ele rejeita isso. 3 vezes acontece isso, e Deus leva de volta para o céu aquela imagem. Quantas vezes aconteceu? Parece um trabalhar de Deus com Pedro, né? Falar: Pedro, se você não entender dessa vez, você vai continuar parado. Então, eu falo 3 vezes porque, ele negou a Jesus 3 vezes, ele foi restaurado por Jesus 3 vezes, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E agora essa visão vem sobre ele, e ele é tomado por essa visão, e de certa forma algumas coisas acontecem, mas agora ele decide obedecer à voz de Deus. Ele decide sair do seu lugar e ir para o lugar aonde Deus está mandando. Então, irmãos, quando nós decidimos obedecer à voz de Deus, quando decidimos entrar num processo de renovação espiritual, quando começamos a ser circuncidados por Deus, verdadeiramente nós obtemos algumas coisas importantes sobre a nossa vida. E a primeira delas que eu quero citar nessa noite é a sabedoria. Repita comigo, diga: sabedoria. Quantos querem se tornar mais sábios aqui nessa noite? A Bíblia fala no Salmo 111, versículo 10, que o temor do Senhor
É o princípio da sabedoria. E todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. E ele será louvado para sempre. A Bíblia também fala em Provérbios 8:11 que a sabedoria é mais preciosa que os rubis. Que nada do que vocês possam desejar é comparado à sabedoria. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Provérbios 8:11 e 12. Repita comigo, diga: a sabedoria vale mais do que todo o dinheiro. Amém? Quantos desejam mais a sabedoria do que o dinheiro aí, irmãos? Estava vindo para a igreja, estava vindo buscar minha filha na escola. E aí eu estava indo de carro e estava ouvindo o rádio. E aí o cara estava falando: o que você faria se você recebesse 1,6 bilhão né? O que você faria com isso, né? E o outro estava falando: se eu aplicar eu ia ganhar 7 milhões por mês. Né? Quanto dinheiro, né, irmãos? Quanto dinheiro, né? Daria para comprar todas as igrejas Peniel aí, né? E falar para aqueles pastores que estão sofrendo com aluguel como nós, né? E dizer: esse lugar é de vocês. Né? Daria para fazer muitas coisas. Mas a Bíblia fala que a sabedoria vale mais do que o rubis, vale mais do que qualquer joia preciosa, vale mais do que todo o dinheiro aplicado sobre a nossa vida. A sabedoria, e essa sabedoria é o que nós precisamos obter, amém? Quem vive renovação espiritual ganha sabedoria. Por mais que aquela visão foi contrastante sobre toda a cultura de Pedro, ele obedeceu à voz de Deus ao entender que precisava ir com aqueles homens naquela cidade e estar com aqueles gentios e pregar a palavra de Deus. É necessário ter sabedoria, amém? Repita comigo, diga: é necessário ganhar sabedoria, obter sabedoria. A Bíblia também fala em Provérbios 19:20: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Ser sábio, irmãos, passando por esse processo de renovação, é também ouvir bons conselhos. Aquela voz que veio sobre a vida de Pedro, trouxe a ele instruções, irmãos, que por mais que foi difícil para ele, ele precisou o quê? Obedecer e seguir aqueles conselhos. Na nossa vida, irmãos, Deus sempre vai colocar bons conselheiros. E ouvir bons conselhos e aceitar instruções nos leva a viver um processo de sabedoria na nossa vida. E essa sabedoria é parte do processo de quem é renovado espiritualmente. Amém? Quem vive a renovação espiritual passa pelo trabalhar de Deus. E vive e observa o trabalhar de Deus. Amém? Ontem nós vivemos algo muito gostoso de viver na igreja e em células. Ontem nós estávamos na célula Novo Tempo, e nós estávamos lá confraternizando com eles, e ali foi ministrado o quê? A primeira multiplicação daquela célula. Olha, irmãos, uma das nossas células multiplicaram. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, irmãos? Multiplicaram. Glória a Deus. Multiplicou em quantas? Alguns poderiam falar 2 células, mas eu posso falar, multiplicou em 3 células, porque vai abrir 2 células, ali vai ser 2 células, e uma outra vai ser aberta agora na Oceã. Olha só que benção. E isso acontece, irmãos, quando nós entendemos a visão de Deus. Todo o processo de multiplicação, ele é difícil. Por quê? Porque nós aprendemos a estar ali confraternizando com aqueles irmãos que nós não vamos ver mais nas terças-feiras. Mas que de certa forma agora eles vão estar sendo usados em outro local para ganhar mais vidas para Jesus. O processo de renovação espiritual, ele passa pelo quê?
entender o que Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida, amém? Repita comigo, diga assim: eu preciso entender melhor o trabalhar de Deus na minha vida. Não é difícil compreender o trabalhar de Deus, irmão? Não é difícil? Muitas vezes não entendemos, mas Deus está trabalhando, irmão, amém? Deus está trabalhando na tua causa. Você que está na sua casa, Deus está trabalhando na sua causa. Obedeça ao trabalhar de Deus. Estou perturbando vocês hoje, né? Fala para o teu irmão que está do outro lado, diga assim: obedeça ao trabalhar de Deus, obedeça. Fala para ele: fica na sua, deixa Deus trabalhar, fala, fica na sua. Deus está trabalhando na terra. E obedecer o trabalhar de Deus, irmão, é muitas vezes não entender qual é o fim que Deus vai trazer, amém? Deus falou, olha, Deus falou para, o Jessé falou para Davi, um exemplo: pega essas marmitas aqui e leva para os seus irmãos que estão lá na guerra. Ele sabia que iria lidar com um gigante e que ele iria ali tomar aquele desafio para ele? Não sabia. Mas o que ele fez? Ele obedeceu. Quando Deus falou para Samuel: Samuel, eu vou ungir um dos filhos de Jessé como próximo rei de Israel. Ele falou para Samuel qual filho seria? Mas ele deveria ir na casa de Jessé, e ali Deus ia mostrar para ele o fim. Irmãos, na nossa vida, parece que Deus gosta de falar e trabalhar na nossa vida sem revelar qual é o fim. Não é assim? Pelo menos é assim comigo, né? Deus diz assim: vá para a Igreja Batista Peniel Aviação, né? Vai para lá. Aí você chegou aqui, está aqui: Senhor, não estou entendendo ainda o que o Senhor quer fazer comigo, né? Não sei qual é o fim. Mas você vai entender. Deus mandou agora eu abrir uma empresa, agora eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir um negócio para mim. Eu não sei qual é o fim, mas eu vou obedecer o agir de Deus. Olha, eu estou dentro de uma situação aí, essa é mais clara, né? Dentro de uma situação pecaminosa, e Deus está falando: sai daí agora, abre mão disso e vá para a minha direção. Isso é mais claro. Mas também ali não está determinado o fim. Você vai ver o fim quando você obedece. Então, quando passamos pelo processo de renovação espiritual, nós damos passos que nós não sabemos qual é o fim, mas pela fé nós cremos que Deus vai cuidar de todas as coisas, amém? Eu digo para você nessa noite: continue dando passo, porque Deus vai determinar o fim, se você estiver caminhando em obediência à voz dEle, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Quantos creem, dêem um aplauso forte a Ele, digno de honra e de glória neste lugar, aleluia. Pedro obedeceu, Pedro foi. Chegou naquele lugar, irmãos, e entrou naquela casa. Não sabia o que ia acontecer, mas ele entrou naquele lugar. Obedeceu à voz de Deus, amém? E Deus trabalhou. Quem vive um processo de renovação espiritual, irmãos, passa pela ação do Espírito Santo de Deus, amém? Fala, quem é renovado, repita comigo, diga: quem é renovado é banhado pelo Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo de Deus vem e se revela sobre a nossa vida e traz sobre nós dons. Dons que não vêm de nós, dons que vêm de Deus. A Bíblia fala em 1 Coríntios sobre os dons. Por exemplo, obrigado, em 1 Coríntios capítulo de número 12 fala sobre os dons. E em 1 Coríntios capítulo de número 14 fala sobre a manifestação das profecias e das línguas. A Bíblia fala sobre isso. A ação do Espírito Santo de Deus traz sobre nós dons, amém? Vou repetir:
A ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas traz sobre nós dons. E esses dons precisam ser exercidos. A alguns, o dom é de profetizar, a outros é o dom de línguas, a outro é de interpretação de línguas, a outro é o dom de visão, ao outro é o dom de curar, é um dom de Deus que vem e nós manifestamos a ação de Deus. Queridos, quando somos banhados e renovados pelo Espírito Santo de Deus, Deus nos dá dons e esses dons precisam ser manifestados. Mas entre o capítulo de número 12 de 1 Coríntios e o capítulo de número 14 de 1 Coríntios, está o capítulo de número 13. E o apóstolo Paulo também fala àquela igreja: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver, de nada seria. De nada seria. Ou seja, não adianta apenas, o trabalhar de Deus em nós não é apenas para trazer dons e nos capacitar, irmãos, é para trazer sobre nós dom, é para trazer sobre nós o amor, é para trazer sobre nós o fruto do Espírito Santo, é para trazer sobre nós as ações de Deus que vão ser sobre as nossas vidas e vão trabalhar nas nossas vidas para nós sermos pessoas melhores e mais parecidas com Jesus. O que Deus quer de mim e de você? Em primeiro lugar, que sejamos discípulos autênticos de Jesus, amém? Isso já nos completa. O que Ele fará na nossa vida, irmãos, Ele vai fazer. Mas precisamos decidir ser renovados espiritualmente, porque a ação do Espírito Santo de Deus em nós traz bênçãos, traz poder, traz graça, traz manifestação de Deus, amém? Quando Pedro estava lá orando, o Espírito Santo levou ele a êxtase, ele teve aquela visão, ele teve a revelação, e ele obedeceu àquela revelação. E Deus operou grandes coisas sobre aquele lugar. Por último, irmãos, eu quero concluir dizendo que quem vive o processo da renovação espiritual, vive os milagres de Deus. Repita comigo, diga: renovação espiritual resulta nos milagres de Deus em mim. Deus traz milagres, irmãos. A palavra de Deus diz que quando ele entrou naquela casa e ele começou a pregar o evangelho, enquanto ele estava falando, a Bíblia fala que enquanto ele estava falando, a ação do Espírito Santo de Deus veio sobre eles. E isso não trouxe dúvidas ao coração de Pedro e à visão de Pedro. Por quê? Ele relata para os apóstolos, dizendo que, olha, é semelhante como aconteceu conosco. O batismo com o Espírito Santo, a ação e os milagres de Deus que vieram sobre aqueles homens, foi igual quando veio sobre as nossas vidas. E ali, irmãos, essa passagem é uma passagem marcante de Atos, porque Atos capítulo de número 11 é a marca do Evangelho começando a alcançar e trazer milagres sobre todos os povos, sobre todos aqueles que nele crê. Deus começou a derramar milagres, derramado o Espírito Santo de Deus e milagres, derramado o Espírito Santo e milagres. Os milagres acompanham aqueles que creem, amém? Quantos querem milagres? Eu quero, irmãos. Eu quero ser um homem que vive de milagres. Mas se esse processo de renovação não vir sobre a minha visão, a minha mente, o meu coração, nada vai acontecer. Precisamos mergulhar. Precisamos estar dispostos a viver esse agir de Deus sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você está com a sua Bíblia aberta em Atos 11? Vamos ler aí versículo de número 16 e 17, queria chamar o louvor a estar vindo agora aqui na frente. Vamos ficar de pé também, igreja. Vamos ler do versículo de número 15.
palavra diz assim: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Pedro está vivendo aqui um milagre. Ele agora está vendo sobre os gentios e tudo aquilo que Jesus Cristo tinha falado começar a acontecer através da vida dele. Ou seja, eu quero concluir dizendo que o processo de renovação espiritual, se não começar comigo e com você aqui, nada vai acontecer através de nós. E o interessante é que Pedro fala: olha, aconteceu como aconteceu conosco no começo. Em Apocalipse, Deus também fala que é necessário voltar ao primeiro amor. Em Colossenses, o apóstolo Paulo fala: olha, olhai para as coisas do alto. Se nós, irmãos, não permitirmos o trabalhar de Deus sobre a nossa vida, nós vamos viver somente mais uma campanha. Irmãos, em nome de Jesus, eu creio que eu e você, nós não estamos aqui apenas para deixar passar mais uma campanha, mas para permitir que dentro dessa campanha, Deus possa nos renovar. E esse renovar, ele passa pelas ações de Deus sobre a nossa vida. Esse renovar pode trazer a você sabedoria, uma visão diferente das coisas. Pode trazer para você o trabalhar de Deus. Pode trazer a você as ações do Espírito Santo. E também pode trazer a você os maiores e perfeitos milagres de Deus. Isso é pela fé, irmãos. Pessoas que não haviam passado pela circuncisão de Abraão foram tomadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pessoas que eram consideradas como os cachorrinhos, como os gentios, como os fora da bênção de Deus, foram impactados pelo poder e a graça do Senhor Jesus. Sabe o que isso significa? Que Deus pode nos renovar nessa noite. E se você crer, Deus pode fazer obras maiores do que você ainda espera. Porque foi para isso que você chegou aqui nesse lugar. Foi para isso que você chegou aqui. Você está aqui nessa noite, por tanto quanto eu, para sermos renovados por Deus. Pela ação do Espírito Santo de Deus. Através de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 e 23. E pelo próprio poder de Deus, que é capaz de mudar e transformar a nossa mente, o nosso coração e os nossos passos. Sabe, irmãos, eu tenho 25 anos que eu caminho com Jesus. E no ano passado, eu falei aqui até para a igreja, eu falei, eu estou num processo de renovo espiritual. Eu estou como a águia que está batendo o bico lá, que está arrancando as penas, que está arrancando as unhas, que está quebrando o bico, para ser renovado por Deus. Porque eu não quero ser um homem que fale, olha, eu já vivo há 25 anos no Evangelho, eu já conheço tudo, eu já vi de tudo que Deus já realizou na vida do homem. Não, irmãos. Eu sei que para mim ainda tem muitas coisas que Deus quer renovar na minha vida. Mas se eu não permitir, nada vai acontecer. Se eu não permitir, eu apenas vou continuar envelhecendo fisicamente.
Porque os anos não vão parar, o tempo não vai parar por minha causa e pela tua causa, irmão. Às vezes nós queremos que o tempo pare pela nossa causa. Às vezes nós queremos que Deus pare todas as coisas por causa da nossa causa. O tempo não vai parar. Mas Deus, Ele traz uma permissão a nós, se achegarmos a Ele. E permitir que essa renovação espiritual venha sobre a nossa vida. Esse ano, irmãos, eu já me considero mais renovado, pronto, para que, se possível, e se for da vontade de Deus, e se Ele não voltar antes, viver mais 25 anos cheio de boas expectativas para aquilo que Deus quer fazer. Se for na aviação, eu não sei, mas eu sei que Deus vai continuar realizando obras. Mas a verdade, irmão, é que Deus quer te renovar nessa noite. Deus quer fazer obras novas na tua vida essa noite. Pare de pensar que você já viu de tudo. Permita Deus trabalhar na tua terra. Amém? O ará de Deus vai começar a vir sobre o teu coração. Entenda isso. Deus vai começar a oxigenar o teu coração, a tua alma. E nesse sopro do Espírito Santo de Deus, virão dons e, consequentemente, virão os milagres de Deus. Essa noite, meu irmão, permita Deus arar a tua terra. Deixa o bom agricultor trabalhar na tua terra nessa noite. Porque você está aqui nessa noite porque você não é uma terra em espinhos. Você não é aquela terra rochosa. Deus trouxe você aqui nessa noite porque você é uma boa terra. Mas toda boa terra precisa ser trabalhada. Então eu creio que muitas coisas e muitas ações de Deus ainda virão sobre mim e sobre você. Quantos creem? Quantos creem? Eu vou repetir. Ainda muitas coisas de Deus virão sobre mim e sobre você em nome de Jesus. Deixa Deus arar a tua terra agora. Ou como eu disse no início desse sermão, deixa as faquinhas de Deus agora circuncidar você. Porque essas faquinhas vão trazer aliança e vão trazer purificação, transformação. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bonança. Nós te agradecemos pelo teu favor, Senhor. Nós te louvamos porque o teu Espírito Santo de Deus está aqui. E aonde o teu Espírito está, alguma coisa acontece. As tuas obras, ó Pai, elas vêm. Ó Deus, a tua cura vem, o teu restaurar vem, o teu renovo vem, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus. Seja onde for o Senhor quiser arar a nossa terra, circuncidar, Senhor. Ó Deus, opera agora na nossa alma. Eu declaro agora quebrado toda e qualquer resistência maligna. Em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, dê ordem aos teus anjos ministradores que aqui venham oxigenar e serem instrumentos, ó Pai, do teu Espírito para trabalhar no nosso meio. Sopra nessa noite sobre as nossas vidas e derrama o poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.